Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Yasser Adel Said. Yasser Adel Said nasceu no dia 27 de janeiro de 1957 no Sinai, Egito. Sua criação foi bem rígida, pois ele e sua família eram muçulmanos. Em 1983, ele foi para os Estados Unidos com um visto de estudante. Depois, se tornou um taxista. Lá, ele conheceu uma jovem de nome Patricia Owens, com quem se casou em fevereiro de 1987. Na época, ela tinha 15 anos de idade e o Yasser tinha 30 anos de idade. Esse casamento não aconteceu por amor. A família da Patrícia não tinha situação financeira muito favorável e o Yasser prometeu aos pais dela uma vida melhor. Ele disse a eles que cuidaria dela e que ela seria muito feliz. Acreditando que o Yasser era um bom homem, os pais dela aceitaram e aprovou essa união. O casamento era muito abusivo. O Yasser era muito violento e controlador com a sua esposa, mas ela foi aguentando, porque ela não queria voltar para a casa dos seus pais e não tinha outro lugar para ir. O tempo foi se passando e eles tiveram 3 filhos. Em 1988, nasceu o Islam Said. Em 1989, nasceu a Amina. E em 1990, a Sara. Os abusos não aconteciam em público. Por isso, ninguém sabia o que realmente a Patrícia passava. Para a sociedade e para familiares, a família era bem unida, parecia uma família bem feliz. E em 1997, o Yasser conseguiu a sua cidadania, se tornando um residente permanente nos Estados Unidos. Infelizmente, os abusos não aconteciam somente com a Patrícia. O Yasser também era abusivo e controlador com as suas 2 filhas. Ele tinha que saber tudo o que elas faziam, o que falavam e com quem se relacionavam. Ele até chegou a colocar câmeras de vigilância dentro da casa onde eles moravam para que ele pudesse controlá-las melhor. Apesar disso, na escola e com seus amigos, as garotas pareciam que eram felizes. Elas eram carismáticas, comunicativas. Todos que as conheciam adoravam elas. A Sara estudava bastante. Ela sempre tinha que tirar as maiores notas da sua classe. Isso era uma das regras impostas pelo seu pai. Ela também trabalhava em uma loja de conveniência depois das aulas. Para vigiá-la também no trabalho, o pai dela conversou com o dono do estabelecimento onde ela trabalhava e ele autorizou que ele colocasse algumas câmeras de vigilância lá também. E sempre que ela era simpática e sorria para algum cliente, ao chegar na sua casa, ela era punida. A regra de sempre tirar as maiores notas na escola também se aplicava para a Amina. E assim que ela completou 16 anos de idade, o seu pai a levou para o Egito, para que ela pudesse casar com um amigo dele. Esse homem, aliás, tinha a idade bem mais avançada do que a dela. A Amina se recusou a se casar. Dessa forma, ela e o seu pai voltaram para os Estados Unidos. É claro que ela foi muito punida por ter feito o seu pai passar vergonha perante esse amigo dele. Pouco tempo depois de voltar para os Estados Unidos, a Amina começou a namorar um jovem de nome Joseph Moreno. Eles tinham se conhecido enquanto faziam uma aula de taekwondo. E é claro que esse relacionamento era às escondidas. O Joseph sabia das regras na casa dela e de tudo o que o seu pai fazia para controlá-la. Por isso eles combinaram de que ele não poderia ligar nem enviar mensagens para o telefone dela. Isso porque a jovem tinha medo de que o seu pai pegasse o seu celular e descobrisse sobre esse relacionamento. E se isso acontecesse, com certeza ela seria muito punida, porque conforme a cultura da família, as jovens deveriam se casar apenas com homens escolhidos pelo seu pai. Em um certo dia, a Amina acabou deixando por um deslize um bilhete que ela tinha escrito para o Joseph em um lugar visível na casa. E, infelizmente,
o seu pai encontrou. Imediatamente ele a confrontou sobre esse bilhete, né? Para quem que era? Para quem que ela tinha escrito? E ela se justificou dizendo que tinha escrito esse bilhete para um namorado imaginário. O Yasser não confiava na sua filha. E então é claro que ele não acreditou nessa história. Ele então ficou ainda mais severo com a sua filha, não deixando que ela fosse para lugar nenhum sem que ele fosse junto ou sem que ele soubesse aonde ela estava indo. Suspeitando de que a sua filha estava realmente em um relacionamento, o Yasser decidiu mudar com a sua família para Louisville, no Texas, mas a Amina não queria se separar do seu namorado. Ela então começou a fazer planos com o Joseph para que eles pudessem fugir juntos, para irem para Las Vegas se casar. O Joseph então decidiu abandonar o ensino médio para que ele pudesse trabalhar em período integral, para ele juntar dinheiro suficiente para que o casal pudesse fugir. O Yasser também ameaçava com frequência tirar a vida das suas filhas, e o Joseph tinha medo de que ele realmente fizesse isso. A Patrícia sabia desse relacionamento. Ela inclusive gostava bastante do Joseph. No início de dezembro de 2008, a Amina falou para ela dos seus planos de fugir com seu namorado. E como a Patrícia também não aguentava mais ver suas filhas vivendo naquela situação, ela decidiu que todos iriam fugir. Ela, suas duas filhas e o Joseph, nesse mesmo mês, todos fizeram as malas e foram para a casa de um familiar do Joseph, que, sabendo tudo o que elas estavam passando, decidiu ajudá-las. Mas alguns dias depois, todas voltaram para casa porque o Yasser não parava de ligar para sua esposa para ameaçar toda a família. No dia 1º de janeiro de 2008, os policiais receberam uma ligação de uma jovem gritando socorro e dizendo que o seu pai havia atirado nela. Pouco tempo depois, eles receberam a ligação de um taxista de Irving, no Texas, dizendo que tinha visto um táxi próximo a um hotel e, ao olhar dentro desse táxi, ele viu algo que pareciam ser 2 corpos. Rapidamente, os policiais foram até esse local e, infelizmente, tinham sim 2 corpos dentro desse táxi. O da Amina, que na época estava com 18 anos de idade, e o da sua irmã Sarah, que estava com 17 anos de idade. Elas tinham sido atingidas por vários tiros. A Sarah, que tinha feito a ligação para a polícia pedindo socorro, mas infelizmente quando os policiais chegaram até esse táxi, as duas já não tinham mais vida. Os policiais identificaram que esse táxi, onde os corpos estavam, estava no nome do Yasser. Eles tentaram localizá-lo, mas ele simplesmente tinha desaparecido. Os policiais então foram falar com a Patrícia e ela ficou horrorizada com o que tinha acontecido. Ela disse que o seu marido tinha chamado as suas filhas naquele dia mais cedo para irem comer algo. A Patrícia até quis ir junto, mas ele disse que queria conversar a sós com as meninas. Depois disso, ela não teve mais notícias do seu marido. Na verdade, ela estava esperando eles voltarem para casa. Apesar das ameaças, ela acreditava que ele não seria capaz de tirar a vida de ninguém, principalmente das suas próprias filhas. As buscas pelo Yasser foram enormes. Vários policiais e voluntários estavam envolvidos. Esse caso passou em vários noticiários na época, mostrando uma foto do Yasser, para que as pessoas pudessem reconhecê-lo. E essa repercussão do caso trouxe resultado. Alguns dias após esse crime ter acontecido, algumas pessoas relataram ter visto o suspeito dirigindo um táxi em Nova York, em Newark e Nova Jersey. Essa informação foi checada, mas infelizmente o Yasser não foi capturado. O tempo foi se passando e, apesar dos esforços dos policiais, o Yasser não foi encontrado. Dessa forma,
No dia 4 de dezembro de 2014, ele foi adicionado à lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI e também ofereceram uma recompensa no valor de $100 mil por qualquer informação que levasse à prisão dele. No dia 14 de agosto de 2017, um trabalhador de um complexo de apartamentos em Bedford, no Texas, foi até a delegacia para dizer que tinha visto um homem com as características do Yasser em um dos apartamentos aonde ele trabalhava. Checando essa informação, os policiais descobriram que lá, nesse complexo de apartamentos, morava o filho do Yasser, o Islam Said. Por volta das 18h30 daquele dia, um agente do FBI foi até o apartamento para falar com o Islam. Ele estava chateado e se recusou a cooperar. Durante essa visita, ele ligou para alguém, dizendo: "Temos um problema". Os investigadores acharam isso muito suspeito, e ao sair de lá, foi solicitado um mandado de busca e apreensão para o apartamento dele. Por volta das 1h da manhã, os policiais voltaram até o apartamento, mas já era tarde. Ele tinha fugido. A porta da sacada estava aberta, e ao olharem lá melhor, eles perceberam que tinham alguns arbustos com galhos quebrados abaixo dessa sacada, sugerindo que alguém tinha pulado de lá caindo nesses arbustos. O apartamento não era muito alto e se uma pessoa pulasse daquela altura, não teria se machucado muito. Alguns investigadores então ficaram no apartamento procurando por pistas e outros foram até esses arbustos. E foi encontrado lá no meio dos galhos um óculos que foi levado para fazerem análise. Algumas evidências também foram coletadas dentro do apartamento, como pontas de cigarro, roupas e uma escova de dente. O DNA nesses itens foi comparado com o DNA da Amina e da Sara e foi determinado que esse DNA encontrado dentro do apartamento do Islam era sim do fugitivo, do Yasser. Se passaram cerca de 3 anos sem avanços nas investigações, até que os investigadores receberam a informação de que o Islam estava morando com seu pai em uma casa em Justin, no Texas. Dessa forma, em agosto de 2020, foi colocada uma vigilância 24 horas em frente a essa casa. O Islam e o seu pai realmente estavam morando lá, mas tinha outra pessoa morando nessa casa também. Essa outra pessoa era o irmão do fugitivo, de nome Yassin Abdul Fattah Said, que nessa época estava com 59 anos de idade. Após uma semana de vigilância, o FBI obteve um mandado de busca para essa casa e, enfim, no dia 26 de agosto de 2020, cerca de 12 anos após esse crime ter acontecido, o Yasser foi preso. Nesse mesmo dia, o seu filho e o seu irmão também foram presos nas proximidades dessa casa. O Islam e o Yasser foram acusados de ocultar uma pessoa da prisão. As autoridades suspeitam que outras pessoas também ajudaram o Yasser a ficar tanto tempo escondido. Existe a suspeita de mais 2 irmãos dele terem ajudado, mas não existe provas suficientes para prendê-los. No dia 19 de janeiro de 2021, o Islam, que nessa época estava com 32 anos de idade, se confessou culpado de abrigar um fugitivo. No dia 27 de abril de 2021, ele foi condenado a 10 anos de prisão. No dia 4 de fevereiro de 2021, o Yasser foi considerado culpado da mesma acusação do seu sobrinho, e no dia 4 de junho, ele foi condenado a 12 anos de prisão. O julgamento do Yasser ainda não foi marcado, porém ele enfrenta acusações de assassinato capital, o que o deixa elegível para a pena de morte. A Patrícia, mãe das meninas, pediu o divórcio legalmente em 2009. Após esse crime ter acontecido, ela foi morar por um tempo com o Yasser. Após ele ter sido preso, ela chegou a dizer que na época em que morou com ele, ele disse a ela que esse era um crime de honra, porque o seu irmão não queria que as suas filhas fossem mundanas. Um outro irmão do Yasser chegou a dizer para ela na época que ela teve foi sorte,
do seu ex-marido ter deixado os corpos das suas filhas para serem encontrados, porque se fosse com ele jamais deixaria esses rastros para trás. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Um caso bem complicado porque envolve uma cultura que é bem rígida. Apesar do Yasser ter ido embora do Egito aos 26 anos de idade, tudo que ele havia aprendido lá, toda a cultura que ele havia aprendido ainda continuava bem firme na sua cabeça. Bom, ele fugiu da prisão por cerca de 12 anos. Mas, enfim, tomara que ele pague por ter tirado a vida das suas próprias filhas. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!